Como é de se esperar, chegaram hoje alguns questionamentos sobre a promulgação do Papa Francisco a respeito da pena de morte. Para responder, nós vamos partir do Catecismo da Igreja Católica, que é ali que está definido a posição da Igreja, segundo a fé cristã católica, a respeito da pena de morte. O que diz o Catecismo sobre a pena de morte? Primeiro, o número 2266 corresponde a uma exigência de tutela do bem comum, o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos e às regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública, de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. Foi lida essa parte para entender logo a seguir a sequência onde fala da pena de morte, que é o número 2267, que é esse o nó da questão que estamos vendo. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade de culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. E depois continua e conclui: se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Nós podemos dizer onde bastarem os meios sem derramamento de sangue, ali não se aplica a pena de morte, para melhor corresponder à dignidade humana. Este melhor corresponder é que foi, de certa forma, repensado, porque e foi adequado o número que vamos ler primeiro, nessa nova versão agora que o Papa publicou. O atual texto fica então assim: a Igreja ensina no Novo Catecismo, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e se compromete com determinação em prol da sua abolição no mundo inteiro. Existe uma série de reflexões sobre a dignidade humana e a gente pode destacar aqui o documento a encíclica Evangelium Vitae, de 1995, de João Paulo II, onde se defende com veemência a dignidade humana como uma dimensão inerente, portanto, faz parte do ser humano, inviolável, do ser humano criado à imagem da Santíssima Trindade. Portanto, a gente não atribui dignidade a ninguém, não se recebe dignidade de ninguém e nem se dá dignidade a alguém. Muito menos temos o poder de destruí-la. O que podemos e o que acontece em muitos ambientes e situações é que a dignidade da pessoa é desrespeitada. E isto, sim,
até níveis extremamente desumanos. Daí a importância da gente se engajar em todos os níveis sociais e políticos para que sejam garantidas as condições humanas necessárias que correspondem à dignidade, que já é própria do ser humano. A existência do ser humano por si própria dá o direito dele ter a sua dignidade respeitada. Então, respeito pela dignidade do ser humano em qualquer condição e circunstância não diminui, no entanto, a responsabilidade pelos seus atos cometidos, penas e correções impostas com responsabilidade e devido respeito à pessoa não podem ser omitidas. Se para a Igreja Católica a oposição à pena de morte se pauta sobremaneira em seu conceito de dignidade humana, também podemos considerar outras questões, né? Por exemplo, a impossibilidade de corrigir um erro processual quando a pena de morte já tenha sido executada. Assim, há muitos exemplos, mas aqui me ocorre o caso de Alfred Braun, que ele foi condenado em 2005 em Houston, e depois a pena de morte, e depois de 10 anos ele conseguiu provar, né, com auxílio também das tecnologias de telefonia, que ele estava em outro lugar muito distante do lugar do delito. E assim conseguiu provar e sair do corredor da morte. Mas isso seria impossível caso ela já tivesse sido executada. Então, nós somos chamados, né, através dessa nova promulgação, a alcançar os extremos das periferias humanas e todas as formas de tensão contra os atentados contra a vida. Tão importante quanto ir ao encontro do outro é engajar-se por boas políticas públicas de segurança, onde prevaleça o cuidado do ser humano como uma medida preventiva, mas também quando necessário que sejam aplicadas medidas em condições que efetivamente recuperem o ser humano.